Annyeonghaseyo! Hoje a gente está aqui para a segunda aula que a gente vai falar sobre vogais simples, né? Na aula passada a gente fez uma breve introdução a respeito do que é o Hangul, né? E a gente chegou à conclusão, lembra-se disso, de que Hangul é formado por consoantes e vogais, né? Que a gente também conheceu o Jamo, que são sílabas, né? A gente considera sílabas no coreano que formam aqueles bloquinhos, que também são junções de consoante e vogal, tá? Necessariamente eles precisam, cada Jamo precisa ter uma consoante e uma vogal, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre vogais simples. Na próxima aula a gente vai falar sobre consoantes simples, depois a gente vai falar sobre as vogais compostas. Na aula seguinte, vai falar sobre as consoantes aspiradas e as consoantes duras ou duplas, tá? E por fim, a gente vai falar sobre patin, né? Que são as consoantes que sobram ao final de cada jamo, tá? E são essas consoantes que vão fazer a gente entender melhor o que são as regras de pronúncia no Hangul, ok? Então, vamos começar aqui com as vogais simples. Primeiramente, aqui a gente tem 4, 8, 10 vogais simples, tá? Como assim? Em português a gente só não tem A, E, I, O, U, são 5, né? E meio que não existe outras vogais no mundo. Mas o que acontece é que muitas dessas aqui, no português a gente são consideradas semivogais, tá? Mas aqui é vogal normal. Então a gente vai ver por que existem tantas assim. Isso porque são as simples, né? Vocês não viram as compostas. Mas não é nada de nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos começar então com essa primeira aqui. Que a gente viu na primeira aula, né? A aula passada, se vocês se lembram, a gente viu as palavras panana e pada inicialmente. E depois nuna e nun, né? Então essa é a primeira vogal que a gente viu, que é o risquinho com o nariz, né? É um narizinho para frente aqui, né? Essa aqui é a vogal A, né? A é a primeira de todas, né? É a primeira que a gente chuta no jogo da forca, né? Totalmente aberta. Por isso que eu coloquei esse acentinho, né? Agudo, só para representar o som, tá? A, ele é um A aberto. Não existe no coreano, tá? Lembre-se disso, não existe Então, por exemplo, a palavra banana, né? Que a gente já havia falado na aula passada, o coreano não vai falar banana, ele não consegue falar vai ficar panana, panana, aberta, panana, tá? Tudo aberto, aberto. Então, essa aqui é a primeira vogal de todas. Né? Pra baixo, depois pra frente, pra baixo, pra frente. Em seguida, a gente tem essa aqui que é bem parecida, né, com a A. O que acontece? Ela só ganhou um nariz duplo. É essa vogal aqui. Um risquinho para baixo e 2 para direita. Para baixo, 2 para direita. Essa vogal é a vogal Ya. Ya. Estranha, né? No português, Ya é a junção de uma consoante Y, né? O I com A. Isso é uma semivogal no português. Mas aqui no coreano é uma vogal normal. Então aqui a gente tem A, Ya, né? Elas são parecidas. E aqui? Aqui a gente tem uma outra vogal muito parecida, né? Ela não é espelhada do A, o A é assim, né? Essa aí vai ser assim. Essa vogal tem o som O, prestem atenção, O aberto, tá? O. Estranho, não é O? No português, O é uma vogal única, né? E a gente determina se é aberto ou fechado a partir do acento, né? Acento agudo ou circunflexo. Certo, né? No português é assim, no coreano não. Esqueçam esses acentinhos. O é uma vogal. O vai ser outra, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Como vai escrever ela? Primeiro, nariz, depois para baixo. Nariz, para baixo. Nariz e para baixo. O A era primeiro para baixo, depois nariz. Certo? E aqui? Vamos lembrar que aqui é A, e aqui vira Ya com 2 narizes, né? O com 2 narizinhos, então vai virar Ió. Muito bem. Ió. Estranho, né? A, Ya, O, Ió. A, Ya, O, Ió. Ió. Ió vai ser escrita primeiro o quê? O nariz ou o risquinho embaixo? Nariz, certo. Narizinho duplo
para baixo. E agora, vamos passar para a linha de baixo, que a gente percebe que mudou aqui. Essas vogais são deitadas, elas são deitadas, certo? Aqui elas são meio que em pé, né? Todas são em pezinha, ou pelo menos o risco maior é vertical. E o risco maior aqui é horizontal. Essa próxima vogal, essa aqui é a O. O fechado, né? Aqui é O aberto, aqui é O fechado. Então, essa própria vogal A ou O deitadinha vai ser O. O, como é que eu vou escrever ela? Primeiro nariz, depois o risco embaixo. Nariz, risco embaixo. Seguindo a ordem, se tem A, Ia, O, Ió, O vai ser Yo. O próximo com dois narizinhos, né? É Yo, Yo, Yo. Yo, como a gente vai digitar, não, eu vou escrever ele. Dois narizinhos e o risco embaixo. Dois nariz, risco embaixo. Dois nariz, risco embaixo. Em seguida, a gente tem essa vogal aqui, ela vai ser U. Essa é a letra U. Botei aceitinho porque não faz sentido, né? U é sempre U. Ela é a variação do O. Variação espelhada, né? U. Ok. U vai ser escrito risco, nariz. Risco e nariz. É um T. Esse vocês lembram, né? A gente viu no Nuna. Nuna e Nun, né? E aqui em seguida, o que vai ser? U com dois narizinhos vai ser Yu. Yu. Yu, para escrever então, risquinho, dois narizes. Risquinho, dois narizes. Risquinho, dois narizes. Certo? Passando para a linha de baixo, na terceira linha, a gente tem o quê? Uma vogal deitada, horizontal, e uma vogal vertical, tá? Só que elas não têm nariz. Olha, são pessoas, são vogais desnarizadas. Essa vogal aqui, ela tem um som um pouco diferente do que a gente está acostumado até hoje. Ela tem a pronúncia Vamos pronunciar ela aqui juntos. É assim, você vai fazer a boca de I, né? I, sorrisinho. Mas com a boca de I você vai pronunciar U. Estranho, né? I, tá? Você vai fazer uma boca meio de nojo, tá? Sabe quando tá com nojo? É isso mesmo. Na romanização mais tradicional, escrevem eu. Já devem ter visto o nome, né? Gum, tá? Gum é assim, tá? Não é G1, G1, é gum, ok? Como escrever o é só um risquinho, né? Ups. Risco. Esse é o Em seguida, a última vogal simples. Essa aqui, ela é uma vogal bem parecida com a imagem dela. Ela é a vogal I, tá? I é fácil. Ela é assim, certo? Ela é a variação da né? Uma é deitada, outra é em pé, tá? Ok, até aqui. Até então a gente viu aqui representações fonéticas das vogais. Representações fonéticas são simplesmente a representação gráfica dos sons. Agora eu queria passar uma informação muito importante de como escrever elas de uma maneira que a gente forme de amor. No português a gente tem, por exemplo, a palavra amor, né? Amor. Quando a gente separa as sílabas, amor. A é uma vogal, mas ela sozinha consegue ser uma sílaba, certo? Ela aqui é uma sílaba e no coreano isso também existe. Porém, a gente não consegue escrever amor, por exemplo, ou escrever qualquer outra palavra que tenha A como uma sílaba sozinha, somente assim. Isso tá errado. O que eu tenho que fazer então para que esse te amor seja completo, sendo uma sílaba de uma vogal só? Lembra-se que eu falei no início desse vídeo
que todo jamon tem que ser formado por uma consoante e uma vogal, necessariamente. Consoante e vogal, que elas podem ser formadas de diversas formas, né? Dentro desse jamon. Por exemplo, eu posso escrever consoante e vogal desta maneira ou desta maneira. Inicialmente, vamos falar só dessas duas formas, tá? Consoante e vogal, consoante e vogal. Ou seja, consoante do lado esquerdo, vogal do lado direito. Consoante em cima e vogal embaixo. Primeiro, para formar uma sílaba de vogal, a gente vai precisar de uma consoante, certo? Certo. Mas como assim uma consoante para formar vogal? Não é estranho? Soa estranho isso, né? É como se a gente escrevesse amor com H, por exemplo. O H tem som de nada no português, né? A gente tem lá a harmonia, tem né? A de haver. Mesma coisa no coreano. O que a gente vai adicionar aqui? Uma consoante neutra. Uma consoante neutra no coreano é esta bolinha. Isso significa que, para eu formar a vogal A, de uma maneira que ela seja um jamon, eu vou ter que colocar uma bolinha e depois a vogal, que é a representação fonética. Agora sim, eu tenho um jamon completo, né? Assim, tem uma sílaba completa que tem som A. Ok. A gente tinha visto, né? Banana, por exemplo. Banana, ela estava completa, 3 jamon completo, porque tinha uma consoante aqui que completava o A, junto com o A, né? Tava ok. Mas nesse caso, como é uma vogal sozinha, ela precisa de uma consoante 0. Então, para formar sílabas com essas vogais, a gente vai ter que colocar, então, essa bolinha e a vogal aqui do lado ou embaixo. Essas vogais que são verticais vão ficar sempre do lado direito da bolinha, né? Da consoante neutra. Aqui a gente tem o A, né? A sílaba A. Depois a gente tem Ya, certo? Ya, mesma coisa. O. Depois a gente tem Yo, certo? Agora passando para as vogais aqui horizontais. A gente vai ter O desta maneira, tá? Como ele é uma vogal horizontal, ele vai ficar embaixo da consoante. Embaixo, ok? Não aqui da direita. Vejam que esteticamente não funciona. Precisa ser aqui embaixo, tá? Não é em cima também, nem do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Isso não existe. Sempre vai ser do lado direito ou embaixo, tá? Sempre aqui, direito ou embaixo, dependendo da posição que estiver a vogal, né? Se ela é vertical ou horizontal. No caso de O, Yo, U e U, vão ficar todas embaixo. O, Yo, U e Yu, certo? E no caso dessas duas aqui, como eu falei, essa é horizontal, como essas outras aqui de baixo, O, Yo, Yu. Então ela vai ficar assim. No caso da I, que é vertical, vai ficar aqui, né? Faz todo sentido, não faz? Então a gente tem todas as vogais desta maneira, formando sílabas com esta bolinha. Ok. Vamos então relembrar agora o som de todas elas, né? Pra gente lembrar do A, E, I, O, U, né? Do coreano. Então a gente tem aqui A, Ya, O, Yo. A, Ya, O, Yo. O, Yo, U, Yu. Tá? Reparem que ela vai girando, né? No próprio eixo. A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu. Ela vai girando, né? Ó. Ela tem todas as vogais aqui. Tem A, tem o U, tem o O e o O, conforme vai girando. Mesma coisa com esse aqui, de duplo nariz. Ya, Yu, Yo, Yo, certo? E uma coisa interessante também. A nossa boca vai fechando conforme vai falando o A, Ya, O, Yo, Yu. A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu. Certo? Essa é a ordem. E a gente vai girando, né? Você vê que A, né, ele é todo pra cima e pra frente. E A também. O, ele também é pra cima, só que é pra esquerda. Já é um pouco mais fechadinho. O O, ele já é deitado, né? O. Você vai falar um O deitado. O. Se você falar um O em pé, assim, vai sair O, né? Mais aberto. O A também, né? E pior, o U. Você vai falar U.
para baixo, né? Ele é fechado, é para baixo, né? Tanto que a palavra se deprimir, né? Estar depressivo, urada, né? É um verbo todo para baixo, porque é tudo uyu. O yu é leite, tá? Não tem nada a ver com o negativo, né? Uyu. E em seguida a gente tem o i, né? I, eles são neutros, né? Porque eles não são nem para direita nem para esquerda, o narizinho. Eles são só neutros, deitadinho e em pé, tá? Então, i. Então, aya, oyo, oyo, uyu, i, tá? I. Vamos lembrar do né? Como que fazer o boca de i e som de u. Então essas são as vogais, tá? Espero que vocês tenham entendido bem como todas elas funcionam, porque que juntando essa consoante, né, da neutra, porque que uma vogal fica do lado direito e porque que outras ficam para baixo, tá? Por quê? Sim, porque essa é uma vogal vertical, então tem que ficar do lado direito e em pé. E as horizontais ficam embaixo, deitadinhas, ok? Tudo isso para formar o jamô, que tem um formatinho quadradinho, tá? Não dá para deixar um troço muito para fora, tendo pontas. Então é isso. Próxima aula a gente vai falar das consoantes simples. São várias, mas não muitas, tá? Porque depois tem as outras consoantes que são mais complexas, tá? Então, bom estudo para vocês. 공부 열심히 하세요. 빠빠요. 안녕.